E eu sempre gosto de falar, queridos, que nós somos privilegiados no Ministério Verbo da Vida, porque nós temos 3 escolas, que são escolas poderosas, né, que nos ensinam, nos instruem, e elas estão trabalhando para edificar o corpo de Cristo. Nós temos o Rema, né, que são os 2 anos do Rema, temos a escola de ministros, a escola de missões, e tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Não é somente para os membros do Ministério Verbo da Vida, mas quando o Senhor falou com o irmão Reagan, lá nos Estados Unidos, para abrir, para começar a ensinar a palavra de Deus e abrir uma escola, ele falou com o irmão Reagan para edificar o corpo. E o pastor Buddy também veio para o Brasil com essa missão, edificar o corpo de Cristo, não somente os membros do Ministério Verbo da Vida. Então, a escola, claro que como membro você faz parte da igreja, mas como membro de outra denominação, você pode fazer parte da escola, estudar, ser instruído pelo Senhor, né? E por todos os professores que vão estar ali passando, instruindo você, enchendo você do conhecimento da palavra. Eu sempre gosto de falar sobre o meu testemunho, quando eu comecei a fazer o Rema. Eu era nova convertida e eu tinha muitas dúvidas sobre a palavra de Deus. Eu queria conhecer Deus, mas eu nem sabia por onde começar. Eu fui criada num lar espírita, kardecista, e meus pais, claro, me introduziram nesse mundo de Deus, mas também por falta de entendimento, era de uma forma errada. Eu conhecia Deus muito superficialmente, e era um Deus muito distante. E quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aquilo me atraiu minha atenção, e eu ganhei alguns livros, né, 2 livros do irmão Reagan, que na época nós tínhamos poucos títulos, né, traduzidos aqui para o português. E quando eu conheci o pastor Buddy, né, quando ele chegou aqui em Campina Grande, a gente já tinha se convertido fazia pouco tempo, eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, de nova convertida, e aquela palavra, né, ela me atraiu. E logo em seguida, o Rema, que na época era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, foi aberto, né, foi iniciado pelo pastor Buddy e Jen, e nós começamos a estudar. E eu tinha ainda muitos questionamentos que ainda não tinham sido esclarecidos, né, na minha mente sobre Deus, sobre a palavra, sobre o que eu tinha aprendido, né, na minha infância, minha adolescência. E quando eu comecei a estudar, a unção presente naquela sala de aula era quase tangível, né? Quase a gente poderia tocar naquela unção. Porque eu também, né, era muito sedenta da palavra de Deus, e eu queria aprender, eu queria conhecer mais de Deus. E quando eu sentava naquela sala de aula, eu lembro que eu sentava sempre aqui, nessa cadeira aqui, na frente. Eu sempre gostei de sentar na frente, independente de estar no ministério ou não. Eu sempre gostei de sentar nas primeiras cadeiras, porque eu queria ficar muito concentrada em quem estava ministrando. E se eu sentasse lá atrás, as pessoas ficam passando e passeando e conversando, e aquilo me distraía. Então, eu sempre gostei. Como aluna também, eu sempre sentava nessa cadeira aqui. Eu chegava mais cedo, porque a gente já ajudava na igreja e na escola, então a gente chegava já abrindo a igreja, então eu já guardava meu lugar. E aí, quando eu, em casa, né, ficava pensando no que eu poderia perguntar aos professores, né, tirando dúvidas, anotava, às vezes, algumas dúvidas para perguntar ao professor na sala de aula, né, depois. Mas só que quando eu sentava, gente, a unção era tão presente naquela sala de aula, através dos ensinamentos dos professores, que eu nem precisava perguntar. As minhas dúvidas já eram respondidas, né? Aquilo que eu tinha no meu coração para perguntar, e dúvidas na minha mente, já eram respondidas através do professor. A própria aula já me esclarecia. Os professores, inspirados pelo Espírito Santo, já respondiam os meus questionamentos, e eu nem precisava perguntar. Eu nem precisava chegar para eles. Quantas vezes eu me preparava para perguntar ao pastor Buddy,
né, sobre algumas coisas, sobre Deus, sobre o amor, como eu andar em amor, que eu não sabia, né? A gente estava aprendendo tudo naquele momento, naquele tempo, e o pastor Bud ensinava e vivia a palavra de Deus. Então, a gente já aprendia na teoria e na prática também, né? E a gente tinha que praticar. E naquele tempo também a gente não tinha tantas distrações, e o nosso foco era estudar a palavra de Deus. Quando chegava em casa, pegava os livros e lia aqueles livros para reforçar os assuntos que nós estávamos estudando. Hoje em dia a gente tem muitas distrações e acaba, né, nós tendo, infelizmente, muitos crentes que são fracos na fé. Nascem de novo, vão para o céu, se morrer ou se Jesus voltar, vão para o céu. Mas, infelizmente, aqui na terra, enquanto vive aqui, padece igual uma pessoa que está no mundo, igual uma pessoa que não tem Deus. E isso é a vontade de Deus? Não, queridos. A vontade de Deus é que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele aqui na terra. Não só quando nós estivermos no céu. Mas o nosso problema é falta de conhecimento sobre quem Deus é. E quando nós temos um entendimento errado de quem Deus é, nós vamos agir de forma errada. Vamos demonstrar Deus de forma errada para as pessoas. Não vamos demonstrar quem Deus realmente é. Nós sabemos que Deus é um ser espiritual, Ele é um Deus que é invisível, mas nós podemos, aqui na terra, sermos a carta viva de Deus. Amém? As pessoas podem ver Deus através da nossa vida. É como o Guto gosta de usar o exemplo do vento. Nós não estamos vendo, né, o vento, mas nós vemos o quê? A atuação do vento. Nós vemos as folhas nas ruas voando, as árvores, roupas, né, quando estão estendidas no varal. Nós vemos o efeito que o vento está causando. Então, as pessoas podem não ver Deus, nós podemos não ver Deus fisicamente, mas nós podemos ver o efeito de Deus na nossa vida, e as pessoas podem ver o efeito de Deus na nossa vida. E é importante conhecermos a Deus, amém? E como eu falei no início, nós estamos com as matrículas, né? As do Rema já abriram? Vocês sabem dizer? Já abriram, né? Algumas escolas acho que estão esperando abrir agora na Black Friday para colocar, né, já iniciar com algumas promoções para quem quer se matricular. Outras já começaram. Então, procura na sua cidade. Se você está nos assistindo agora, procura na sua cidade. Se você não fez o Rema ainda, queridos, é importante você conhecer a Deus. E essa escola, ela vai te proporcionar conhecer a Deus. Claro que ela não vai ensinar tudo para você, né? Todos nós que fizemos o Rema aqui, nós sabemos que as nossas escolas, elas nos introduzem, né? Elas vão introduzir o conhecimento de Deus, como também, quando nós recebemos Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Nós não conhecemos a Deus naquele momento, né, completamente, quando nós nascemos de novo. Mas à medida que nós convivemos com Deus, que nós convivemos com a palavra de Deus, que nós meditamos na palavra de Deus, esse esclarecimento sobre Deus, ele vai ficando maior, cada vez maior, e crescendo, e nós vamos avançando. Não vamos viver a plenitude de tudo que Deus tem para nós de uma hora para outra. E, na verdade, talvez nem cheguemos a experimentar a plenitude de Deus até, né, o final da nossa vida. Porque nós sabemos que plenitude é só na eternidade. Amém? Mas, enquanto estamos aqui, Deus nos promete, Deus nos garante que podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não precisamos ficar padecendo igual as pessoas que não têm Deus nas suas vidas. Nós podemos, sim, nascer de novo e crescermos espiritualmente. Mas esse crescimento, ele está conectado com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus,
Porque Deus e a sua palavra, eles são um. Eles não vão se separar. Deus não vai falar algo para nós diferente do que ele já falou na Bíblia. Então, se ele prometeu alguma coisa, ele vai cumprir. Amém? E quanto mais nós conhecemos Deus, nós vamos confiando nele. Talvez quando você nasceu de novo, né, eu quando nasci de novo, eu não conhecia Deus tão bem. E eu não confiava em Deus como eu confio hoje. Cada tempo que passa, cada ano que passa, eu preciso crescer e desenvolver, né, essa confiança em Deus. E se você está retrocedendo, alguma coisa está errada. Amém? Se nós estamos retrocedendo nessa confiança em Deus, alguma coisa está errada. Porque é como um casamento. Quando você conhece uma pessoa da sua família, um amigo seu, quanto mais você conhece aquela pessoa, ou você ama aquela pessoa, ou você deixa de amar aquela pessoa, né? De acordo com aquilo que a pessoa representa. Então, quanto mais você conhece, mais você vai ter segurança de dizer, se alguém falar mal dessa pessoa, você vai dizer, opa, não, fulano, eu conheço fulano. Se são seus pais, se são seus parentes, você vai dizer, não, fulano, eu conheço fulano. Fulano não faz isso. Fulano não é essa pessoa que você está falando. Ou então você vai dizer, eu conheço fulano, eu sei, ele é capaz de fazer isso mesmo. Por quê? Porque o conhecimento nos dá essa liberdade de sabermos o que o outro age, como o outro pensa. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, isso vai nos dar acesso aos pensamentos de Deus, a conhecer como Deus pensa. Quando nós nos aproximamos e meditamos da palavra de Deus. Eu não estou falando sobre aquela leitura, né, casual que você faz da Bíblia como se fosse aquele jornal do dia, né, que você pega ali aquela notícia do dia. Não, quando você senta para você ler, ou então, né, você escuta a palavra de Deus através da Bíblia, né, do áudio. Hoje nós temos essa facilidade, eu gosto sempre de frisar isso. Esteja sempre se alimentando da palavra de Deus, seja lendo. Se você se concentra melhor lendo, faz isso. Se você se concentra melhor ouvindo, faz isso, contanto que você seja edificado, que você alimente o seu espírito e que você cresça em conhecer a Deus, avançando cada vez mais. Lá em Josué, no capítulo 1, verso 8, diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, existe uma condição aqui de nós prosperarmos, de nós sermos bem-sucedidos, é meditar na palavra, não deixar essa palavra sair dos nossos olhos, né, do nosso coração, da nossa mente. A nossa mente também faz parte de todo esse processo. Às vezes, nós queremos desconsiderar e achar que o espírito é o único que deve ser alimentado. Com certeza, o nosso espírito, né, que somos nós, a pessoa verdadeira, você já me ouviu falar isso várias vezes, e eu gosto sempre de frisar isso, que nós somos um ser espiritual, porque quando nós temos, queridos, consciência disso, nós vamos agir diferente, nós vamos falar diferente, quando nós entendemos que nós somos um ser espiritual, não somos um ser carnal, simplesmente. Nós estamos habitando em um corpo, né, numa carne, mas a nossa essência, ela é espiritual. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele é um ser espiritual. Só que Ele nos colocou em um corpo. Para estarmos aqui nessa terra, para vivermos aqui nessa terra, precisava de um corpo. Então, Deus nos colocou dentro de um corpo para vivermos. E a nossa mente, ela está conectada com tudo isso. Na verdade, quando nós agimos, quando nós vivemos o nosso dia a dia, nós não estamos separando mente, espírito, corpo, não. Nós agimos em conjunto, amém? Nós fazemos as coisas
em conjunto, espírito, alma e corpo. Mas nós precisamos entender, quando nós estamos conscientes de que somos um ser espiritual, nós vamos canalizar as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas decisões, para que as coisas aconteçam a partir da vida de Deus que habita dentro de nós, a partir do Espírito. Amém? Então, por isso que é importante você estar sempre consciente. Eu sou um ser espiritual. Eu estou habitando aqui nesse corpo, nessa terra, mas eu sou um ser espiritual. Eu vim de Deus. Amém? E aí, meditar na palavra de Deus nos ajuda a transformar a nossa mente. Os nossos pensamentos, eles precisam ser transformados. E essa renovação da mente, ela é um trabalho, na verdade, contínuo. Não é porque eu fiz o rema há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 1 ano, ou estou me formando agora, que eu vou parar de ler a Bíblia. Não existe isso. O nosso trabalho de renovar a nossa mente, de estarmos sempre lendo a nossa Bíblia e meditando nas mesmas coisas. Não vai ter uma novidade, não. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ler as mesmas coisas. Mas a diferença é que a revelação é diferente. Amém? A revelação que Deus te dá para alguns momentos na sua vida, você às vezes está passando por uma situação e você lê aquela passagem e ela fala com você de uma forma. Ela te edifica de uma forma. E quando, em outro momento, você está passando, né, ou você até está bem, já saiu daquela situação e você lê aquela mesma passagem e você já recebe outras coisas da parte de Deus. E cada vez que você lê a sua Bíblia, e você lê, e você lê, e você lê, você vai sempre estar sendo alimentado, porque a palavra de Deus, ela é suprimento para o nosso espírito, ela é o suprimento para a nossa vida. Então, é importante conhecermos a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecer Deus, nós vamos conhecer como Ele pensa, como Ele quer que nós vivamos essa vida aqui. É por isso que muitos falam, né, que a Bíblia é um manual de vida. É um manual onde você quer saber de como agir em algumas coisas, vai para o manual. Quer saber como você funciona, vai para o manual. Porque realmente, queridos, essa palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova, ela tem esse poder de, lendo a mesma coisa, você ser edificado de formas diferentes. Amém? Mas isso tudo vai depender da sua disposição em dedicar tempo para conhecer a palavra de Deus. Então, meditar é um dos pré-requisitos para você ser bem-sucedido e para que você tenha uma vida boa aqui nessa terra, para que você experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, meditação na palavra dá acesso aos pensamentos de Deus. E eu gosto desse exemplo, já dei várias vezes, mas com certeza tem pessoas que vão estar assistindo isso e que nunca ouviram e nem conviveram com o pastor Bud, não conheceram, né, ele pessoalmente e nunca ouviram ele ministrar. E o pastor Bud, ele usava, né, um exemplo muito bom, que depois depois do acesso à internet, depois eu fui conferir e realmente é verdade. Ele sempre dizia que a vaca tem 4 estômagos e que quando ela está comendo ali, aquela comida que uma está mastigando, e a gente vê, né? Às vezes você tem um terreno próximo da sua casa e a vaca está ali, tem uma vaca solta, está ali comendo o tempo todo, comendo e mastigando, e você vê a boca dela sempre, né, se movimentando. E ele falava para a gente, naquela época, quando ele começou a nos ensinar, ele já dizia que a vaca começa a mastigar, aí ela engole, né, depois de algum tempo, ela engola aquela comida, vai para o primeiro estômago, depois aquela comida retorna para a boca dela e ela mastiga, rumina, e daqui a pouco ela engole e vai para o segundo estômago. E isso vai sucessivamente até o 4º estômago, até finalizar. Mas isso são horas ela fazendo aquilo, ruminando, mastigando.
E ele gostava, né, de usar, e hoje eu já tenho esse exemplo como meu exemplo. Isso é o que a palavra de Deus, a gente deve fazer com a palavra de Deus. Pegar a palavra, ler, nem que seja um versículo por dia, nem que seja, né, um capítulo, se você quer ler um capítulo, né, porque você pega a história ali e desenvolve ali um raciocínio do que está sendo falado, ou um versículo mesmo. Pega aquele versículo, pega aquela passagem, pega aquele alimento, aquele capim ali, e começa a mastigar, a pensar sobre aquele versículo, o que a palavra de Deus diz, e escuta mensagem sobre aquele assunto. Se você quer aprender sobre aquilo, pega mensagens de pregadores, ministrações, vê o que a Bíblia fala, compara, e isso é o mastigar. Isso é o você meditar na palavra de Deus, é você gastar tempo. Não é somente aquela leitura que você faz como se fosse a notícia do dia, como eu falei, né? Aquela notícia jornalística daquele dia. Isso não é meditar na palavra de Deus. Meditar é quando você mastiga e você vai fazer suas coisas, daqui a pouco você volta a pensar naquilo, aí lê de novo e você começa a falar com o Senhor, falar com o Espírito Santo. O que você quer me ensinar com isso? Como eu posso tornar isso praticável na minha vida? E aí, isso é o que vai acontecer a meditação na palavra fazer efeito na nossa vida. Amém? E aquilo vai sendo praticado. Você começa a praticar aquilo que você está mastigando. E daqui a pouco, queridos, quando nós fazemos isso, eu não vou garantir que isso vai acontecer no mesmo dia que você meditar naquela passagem bíblica ou naquela, né, aquela história bíblica. Eu não estou garantindo isso, porque isso depende de cada pessoa. O crescimento espiritual, ele é individual. Eu não posso exigir que alguém cresça como eu, ou alguém não pode exigir que eu cresça como ela, porque somos pessoas diferentes, funcionamos de forma diferente. Damos tempo a Deus diferente um do outro, né? Então, isso depende de cada pessoa, depende do tempo que você dá para o Senhor. O crescimento é individual. Então, você vai meditando na palavra de Deus e daqui a pouco, gente, aquela verdade que era só uma informação na sua cabeça. E é o que acontece com muito crente. Nós estamos com muitas informações na nossa cabeça da Bíblia. Informações até boas. A verdade está só na nossa cabeça, mas não caiu no nosso coração ainda, porque ela vai cair no nosso coração quando nós ouvimos, quando nós meditamos, quando nós mastigamos aquela comida. E daqui a pouco aquilo desce para o seu coração e ninguém tira mais aquela verdade dentro de você, aquela convicção. Aquilo que era só uma informação na sua cabeça, ela desce para o seu coração e se transforma numa convicção. E isso é fé, amém? E ninguém tira mais, as circunstâncias não tiram mais aquilo de você. Claro que você precisa, né, estar fazendo manutenção. É por isso que eu falei que a meditação na palavra de Deus, a renovação da nossa mente, ela nunca vai parar de acontecer. Nós precisamos sempre ficar mantendo essa renovação, o estudo da palavra, a meditação, porque isso é o que vai nos firmar na palavra de Deus, na vontade de Deus, e nós começamos a confiar no Senhor. Não confiamos nele só porque nascemos de novo. O novo nascimento, glória a Deus por isso, né? Nascemos de novo, vamos para o céu. Se alguém que acabou de receber Jesus morre, vai para o céu, porque o que dá acesso é o crer no sacrifício de Jesus. Então, muitas pessoas, e é o que acontece, nós, quando recebemos Jesus, nós desenvolvemos fé naquele momento para aquilo que nós ouvimos, que é o quê? A salvação, a palavra da salvação. Quando ela chega ao nosso conhecimento, nós cremos e nós fazemos o quê? Recebemos. Só que existem muitas áreas, né? Muitas outras áreas para crescermos, para desenvolvermos. E aí é onde entra
a meditação, a renovação da nossa mente, o sentar numa sala de aula para você estudar, dar atenção, receber de outros professores, de outras pessoas que já caminharam na sua frente, já estudaram e já esmiuçaram aquele assunto, e eles estão ali disponíveis para nos ensinar numa sala de aula. E isso foi o que aconteceu na minha vida. Eu me abri para conhecer a palavra de Deus através de pessoas que estavam ali me ensinando na sala de aula. E à medida que eu abria o meu coração, que eu chegava com expectativa para receber as instruções na sala de aula, Deus falava comigo sem nem eu precisar perguntar ao professor, tirar as dúvidas com o professor. Porque o professor, quando está na sala de aula, ele vai fluir de acordo com a expectativa, como nós estamos puxando, sentados na nossa cadeira. Amém? Você que vai se formar agora, né, você está no 2º ano, e você vai receber ainda imposição de mãos sobre você. Quando você se levantar ali, gente, cria expectativa, levanta daquela cadeira com expectativa. Eu vou receber de Deus. Eu não estou falando que você tem que receber uma palavra através do ministro que vai impor as mãos sobre você. Talvez você não receba uma palavra específica para você, mas quando você estiver em pé e as mãos foram impostas sobre você, colocadas sobre você, recebe de Deus, porque é Deus quem está fazendo ali naquele momento, é Deus quem conhece o seu coração, é Deus quem conhece as suas necessidades. Então Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com a sua expectativa. Amém? Não fica lá somente, né? Às vezes as pessoas ficam de olho aberto, olhando para a gente, esperando que nós, né, a gente dê alguma coisa. Só que quando você está ali para a imposição de mãos, espere receber de Deus, não espere receber do ministro que está impondo as mãos sobre você. Porque o ministro, ele é só aquele ponto de contato do poder de Deus que vai te alcançar naquele momento. Mas é o poder de Deus, é a unção de Deus, é o Espírito de Deus que vai te encher. Então, nesses momentos, é o momento de você ficar orando em línguas, conectado com aquilo que vai acontecer na imposição de mãos. Amém? Não fica somente como espectador. Porque se você está ali, naquela fila, esperando receber nada, então é nada que você vai receber. É nada que nós vamos receber, se nós não temos expectativas quando nós nos levantamos. Então, alunos, né, formandos do Rema, da Escola de Ministros, da Escola de Missões, quando vocês levantarem ali, não importa se vai ter uma palavra ou não, fique aberto, porque você vai ser abençoado.